pedir para fazer uma coisa antes da gente começar. Feche teus olhos e fala para o Senhor: que bom que o Senhor está aqui. Fale mais profundamente do teu coração. Que bom que o Senhor está aqui. Que bom, Espírito Santo, que eu reconheço a tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus. Bota as duas mãos no coração. Fala: agasalha meu coração, minha vida, minha alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu vou falar hoje sobre aprendendo a viver melhor. Eu já ouvi algumas palavras, esse versículo que está aqui, que está começando. Eu estava com receio dele ficar pequeno, mas está de bom tamanho. Aqui na tela, né? Mas eu já ouvi muitas mensagens sobre esse texto. Olha aqui, sublinhado ali está: aprendi a viver contente. Repita comigo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É engraçado que eu coloquei algumas mensagens dessa, ou talvez alguns tenham percebido, no Facebook, falando sobre esse viver contente em todas as situações. E algumas pessoas, eu penso, será possível e tal? E teve uma ou outra, assim, foram raros casos, que chegaram lá e botaram o comentário: eu vivo contente em toda e qualquer situação. E é engraçado essa posição. Muitas vezes é a realidade da pessoa, ou como ela se vê. Mas na realidade, como nós nos vemos, é assim que nós tendemos a ser. Se você se vê como incompetente, como incapaz, como um rejeitado, é assim que você é. Porque você começa a acreditar naquilo. E isso está dentro de você. Se você se vê como uma pessoa de potencial, de capacidade, que as outras gostam de você, tudo. Pode até que não tenha muita gente que não gosta, mas se você se vê assim, a tua tendência é se tornar cada vez mais dessa forma. Então, uma pessoa que diz: olha, eu vivo contente em toda e qualquer situação, amém. Né? É um bom pensamento a respeito de si mesmo. Nós precisamos de bons pensamentos, coisas que nos tragam esperança, né? Mas sempre me chamou a atenção aqui, Paulo está agradecendo, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é um texto que sempre me chamou muita atenção, e eu confesso que eu ouvi algumas mensagens sobre esse assunto de pastores diferentes. Todas foram mensagens legais. Aqui já foi pregado por uma pessoa também, além de mim, sobre esse texto. Uma mensagem boa e tudo. Mas, sabe quando parece que falta alguma coisa um pouco mais prática? Não, legal, tudo posso naquele que me fortalece, é isso aí, eu suporto tudo, posso vencer, né? E a gente sai e tal, mas de repente no dia a dia essas coisas não funcionam com tanta simplicidade, com tanta facilidade, e a gente atribui tudo apenas à nossa falta de fé. Eu preciso me aproximar mais do Senhor, aí tudo vai acontecer. Mas eu entendo que tem algumas coisas além disso. Outro dia, numa mensagem dessas, se eu não me engano, o Tiago falou que às vezes a pessoa do mundo acaba tendo alguma parte da vida dela melhor do que a de um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque o homem de Deus não está vivendo princípios de Deus e a pessoa do mundo está. A palavra de Deus fala sobre isso em Romanos, o apóstolo Paulo comenta, né? Então tem muitas coisas que faltam nos entender princípios, entender processos.
Há muita gente vivendo processos longos demais. O que é um processo longo demais? Tem um problema, tem uma crise, tem uma situação, passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 3 meses. Não, eu estou num processo, é porque eu sou assim, eu estou num processo. Eu queria te dizer hoje uma coisa muito importante. Você pode mexer grandemente na velocidade do teu processo. Amém? Você não pode fugir das experiências negativas, porque elas acabam vindo. Você não pode evitar contratempos. Alguns você consegue se organizar e tal para ter o mínimo, né? Mas haverão contratempos. Jesus disse isso, né? E aí, o que acontece? O que nós podemos fazer? É reagir melhor diante dessas situações que nos afligem, nos perturbam, para que elas não nos aflijam tanto, não nos perturbem tanto, não nos paralisem, não nos desanimem com tanto poder, com tanta eficácia, né? Isso nós podemos fazer. Você pode interferir no processo. E é isso que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Como é que é esse processo de aprender a viver contente, né? Algumas coisas importantes eu queria citar aqui. O vermelho é o que gira, né? Não é o vermelho? Não é o outro? Você passou o controle para mim ou está aí ainda? Não, está na minha mão, mas ele não está. Tem que jogar para mim. É o vermelho, né? Essa não faz parte. Eu já apertei a setinha para um lado, setinha para o outro, setinha da frente, setinha... Ah, não, isso não fui eu. Ah, agora foi. Mas é você que está mexendo. Vai mexer por aí? Deixa aqui nessa página então, vamos seguir. Funcionou? Tá. Eu apertei várias vezes, mas... Pronto, agora tá. Então a primeira coisa com esse texto aqui que a gente aprende é: o que é contente? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é contente? Vem do grego autarkes. A gente sempre gosta de falar do grego, não serve para muita coisa. Daqui a pouco você nem lembra mais dessa história de autarkes, né? Mas é só para trazer o significado um pouco da palavra. Porque alguns pensam que aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. E aí a gente cai num termo muito mais amplo. Porque o que é felicidade? O que é sucesso? Você começa a usar termos assim muito abertos, e que os conceitos são muito variados e muito amplos, a gente não chega muito em lugar nenhum, né? Mas o contente quer dizer que a pessoa é suficiente no seu interior. A pessoa contente é aquela pessoa que está bem. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala, ela agora está bem consigo mesma? Já viu alguém assim? Ou já se sentiu assim? Eu estou bem comigo mesmo agora. Às vezes você está na igreja, você está buscando, você está assim envolvido, está até trabalhando em um monte de coisa, mas você sabe que você não está bem. Por dentro você não está bem. Você tem algumas coisas que estão arranhadas, estão pegando, estão, né? Contente, autarques, o sentido é estar bem, independentemente de circunstâncias externas. Isso que eu quis dizer com suficiente no interior. Vamos ver se a setinha está... Aqui, ó. Suficiente no interior. Em outras palavras, talvez você possa guardar isso. Pergunta para o irmão do lado: você quer ser autônomo? O que é alguém autônomo? Né? Qual é a autonomia de um carro? Você encheu o tanque, quantos quilômetros ele vai correr, andar, até você precisar encher ele de novo. Isso é autonomia. Então, quando você é autarques, você é autônomo. O que é autônomo? Autônomo. Você está satisfeito por dentro, você está bem. Isso é contente.
Isso é contentamento, é estar bem, é estar autônomo. Você não precisa de tantas circunstâncias externas para te fazer se sentir bem. Fala isso para a pessoa do lado. Você não precisa de tantas circunstâncias boas, favoráveis, externas, para você ficar bem. Pode não acontecer nada, mas você tem autonomia. Você vai andar mais 400, 500 quilômetros. Não é que nem um culto, que você vem no culto e na segunda-feira a história já é outra. Isso não é autonomia. Isso é baixíssima autonomia, né? Às vezes nós estamos com autonomia tão baixa que a gente sai do culto, já pega um engarrafamento aqui, uma coisa e tal, já se irrita, a mulher fala um negócio que não gostou, já sai uma briga ali fora, né? Já acabou aquela unção toda, aquele sentimento gostoso, né? Aquele bem-estar, já acabou rapidamente. Então é disso daqui que nós vamos falar, dessa autonomia, de se sentir bem. Eu estou bem por dentro. Fala para o irmão do lado assim. Enche o coração e fala, eu quero estar bem por dentro. A segunda coisa importante desse texto que nós lemos é que viver contente é uma aprendizagem. Isso daí é da pessoa. A maioria das coisas não é da pessoa. Esse cara tem um talento musical danado. Nada. Ele foi treinado, a mãe estimulou, o pai estimulou, ele foi gostando de música, ele foi desenvolvendo e se tornou um grande talento. Eu gosto de música, mas eu nunca mexi com música. Mas você gosta tanto assim mesmo? Vai à luta, começa, se aplica, que você vai acabar entrando nisso que as pessoas falam, esse tem talento. Você está entendendo isso? Viver contente é uma aprendizagem, não está no seu DNA, assim, do jeito que gostaríamos que estivesse. Não é dele, é daquele. Não, aquela família, todo mundo vive, né, mais ou menos bem, né? Não é uma coisa bem de DNA, é uma coisa de experiências. Mais, ou muito mais do que de DNA. Mas o fato é que viver contente é uma aprendizagem. Não, agora eu me converti, eu estou sempre feliz. Não é assim que funciona. Você sabe disso. Não sabe? Quem não sabe disso? Né? Todo crente, só se for crente de menos de um ano, está lá e tal, acha que não, vai durar esse... Não, nós temos altos e baixos, tem esses momentos, né? Mas viver contente em toda e qualquer circunstância é uma aprendizagem. Fala para a pessoa do lado, você pode aprender. E eu posso aprender. Amém? Quem quer aprender? Quem quer saber mais sobre esse assunto? Como é que está a sua curiosidade? Eu quero te dizer que há coisas que você vai ouvir aqui hoje talvez possam mudar toda a tua vida. E não de uma forma tão... mas no embrião do dia a dia. Naquele momento do dia a dia pode mudar a tua vida. Tem coisas que mudam genericamente, mas o que mexe com o teu dia a dia, amanhã, essa noite, depois da manhã, isso faz muita diferença, faz toda a diferença. Terceiro, viver contente em toda e qualquer situação é algo maravilhoso de vida e é possível. Você pode conseguir isso, você pode aprender, né? Se você entrar, quem quer aprender sobre enfermagem tem que fazer o quê? Tem que estudar enfermagem, né? Depois de estudar tem que fazer o quê? Ou em paralelo, tem que começar a estudar e praticar. É assim que se aprende, estudando e praticando. Aprender a viver contente é a mesma coisa. A gente aprende estudando e praticando, entendendo e praticando. Quanto mais pratica, mais entende. Quanto mais estuda, mais entende. Pratica mais, entende melhor aquilo que você estudou. É assim que a coisa funciona, né? Mas como é que se aprende isso? Vivendo experiências e resistindo a elas. Não se deixar dominar pelas circunstâncias negativas e atribuladas. Não, você está falando isso da onde, pastor? Estou falando da passagem que a gente acabou de ler aqui, ó. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Então como é que ele aprendeu?
com experiências. Amém? Quando vem uma experiência, você aprende a ser contente em qualquer situação com experiências boas? Sim ou não? Não. Experiência boa, você está contente mesmo, você está na boa, está tudo maravilhoso. Aonde que a gente aprende a viver contente? Com experiências negativas, experiências ruins, experiências pesadas, experiências duras. E é disso que Paulo está falando, que ele aprendeu a conviver e viver bem, se sentir bem, sendo honrado e sendo desprezado, sendo abençoado, sendo humilhado. Ele aprendeu, né, com fartura e com fome, abundância como escassez, tudo posto naquele que me fortalece, né? Então, veja, como é que se aprende? Nós precisamos de experiências para aprender as coisas. Amém? Sem experiências você não aprende as coisas mais importantes do Evangelho. Sem experiências dolorosas nós não aprendemos quase nada. Quase nada. Como crianças às vezes foram criadas num lar assim muito fechado, muito bolha, super protegido e tal. A criança tem ali, ela não tem muita motivação para fazer as coisas, ela só fica ali na boa e tal, coisa. Mas quando ela vai para o mundo, se ela tiver que ir para o mundo, ela não sabe reagir. A terceira geração de famílias muito ricas frequentemente geram netos totalmente incompetentes, porque não precisaram ir à luta, não tiveram que buscar, não tiveram. Então, quando ele se vê diante da situação, ele não sabe o que fazer. Por quê? Ele é um bobão mesmo? Não, porque ele não desenvolveu. E como é que a gente desenvolve? Com experiências. Fala para o irmão do lado, você precisa de boas experiências. E o que são boas experiências para aprender a ser contente? São experiências duras, experiências difíceis, experiências de situações que não nos agradam. Amém? Voltando aqui então no texto, muito legal, ouvimos todas essas coisas, mas voltamos ao mesmo ponto. Isso me parece pouco prático, pouco orientativo. Se eu terminar a pregação aqui ou só aprofundar o que eu falei até agora, pouca diferença vai fazer no teu dia a dia. Alguma vai, porque algumas informações já foram importantes, foram passadas, mas pouco resultado vai ser gerado, ainda que tudo isso seja real, porque ele não fala como alcançar. Ok, vem a experiência negativa, mas como é que eu lido com ela? O que eu tenho que fazer para absorver melhor? O que eu tenho que fazer para não ficar tão abatido, não ceder tão facilmente? Como é o processo? Normalmente a gente faz umas perguntas muito erradas. Vem uma situação ruim e a gente pergunta, por quê? Por quê? E a pergunta por quê só remete a nós culpa, responsabilidade, né? Outra pergunta muito frequente é, onde foi que eu errei? O filho está perdido, não sei, onde foi que eu errei? Né? Uma pessoa te magoou, te ofendeu, o que eu fiz contra você? Nós temos perguntas que não nos dirigem a nada. Porque nós precisamos, para crescer, sermos levados a um processo de mudança, tá? E qual é a pergunta que se faz dentro de um processo? Você vê uma máquina funcionando, você quer entender aquela máquina, qual é a pergunta que você faz? Como ela funciona? Mas como é que é isso? Um casal está brigando demais, veio pedir aconselhamento, não sei o que, tá. Como começam as suas brigas? Mas eu fico irritado e tal quando ela... Por que você fica tão irritado quando ela fala isso? Como é que é essa tua irritação? O que acontece contigo? Entra no processo. Amém? Você está entendendo? Fala para o irmão, você tem que entrar no processo. Se ficar só chorando, amuado, olha, sabe o que não serve para nada? É ficar chorando, dizendo, eu não tenho jeito mesmo. Sabe o que vai produzir isso daí de resultado? Negativo. Porque você vai perder tempo, você está sem motivação.
sem coragem, sem fé, sem ousadia, e você só vai andar para baixo. Então isso não funciona, saia dessa, né? Posições também de ficar magoado, ficar zangado, reclamando, jogando culpa um para o outro, isso não resolve nada. Preste atenção no que eu vou dizer. Culpa não resolve absolutamente nada para ninguém. A culpa foi tua, não foi minha. Fizemos um mau negócio, a culpa foi tua, não foi minha. Tá, e aí? Mudou o negócio? Não. Você está se sentindo melhor, né? Porque você jogou a culpa para mim e você está se sentindo não culpado. Tá bom, ok. Alguns segundos de refrigério para você. Próximo passo. Mudou alguma coisa para você? Não. Você recuperou o seu dinheiro com a minha culpa em vez da sua? Não. Culpa não serve para nada. Judas se sentiu culpado. Para que serviu a culpa dele? Para se matar. Quem é que trabalha com culpa? Quem é que adora trabalhar com culpa na consciência do homem? Satanás. Ele é o acusador, ele adora. Porque ele sabe que se você ficar enfronhado em culpas, você não resolve problema nenhum, a tua vida não cresce, você não aprende a viver melhor. Tá claro? Eu não vou dizer amém, porque se você falar amém para você não aprender a dizer melhor, você está caminhando para o lugar errado, né? Cuidado quando você fala amém, que o teu amém ficou. Então nós vamos falar aqui de como alcançar. E aí Paulo, quem falou que aprendeu, vem essa outra passagem, Filipenses 1, de 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Queridos, esse texto tem muito mais segredos aqui, mistérios e coisas edificantes do que parece numa primeira leitura. Veja, Paulo estava numa situação, né? Ele tinha sido preso de repente. Mas qual era a vida de Paulo antes de ser preso? Ele estava extremamente ativo e útil no Evangelho, pregando, ensinando, muita gente sendo salva, conversões, treinando líderes. Paulo estava extremamente ativo. Ele estava sendo poderosamente usado por Deus e alcançando e formando muitas vidas. E de repente ele é preso. E sabe o que começou a rolar dentro da igreja? Sabe o que começou a rolar? Pergunta para o irmão, você sabe? Começaram a criticar Paulo. Falou, tá vendo? Andou aprontando, ele não é tudo isso que parece, não sei o que. Foi para onde? Na cadeia. Deus está disciplinando ele. Não apareceu um pastor aí profetizando depois de tudo acontecer, que aquilo era um juízo de Deus, né? Normalmente, se há um juízo e a igreja não é chamada para profetizar juízo, né? Mas sim correção, edificação, crescimento. A igreja é chamada para ter misericórdia, manifestar graça, né? Então, muitas vezes a gente bate demais, nós criticamos demais, nós temos muitas pedras nas mãos. A igreja precisa mudar nesse contexto, amém? A igreja precisa mudar. Nós não somos chamados para julgar o pecador, nós somos chamados para resgatar o pecador e o pescador também, né? Se for pecador, somos chamados para isso. Essa é a nossa vocação.
E quando a igreja deixa de fazer isso para ficar olhando quem está com cabelo, não está com cabelo, se a calça é isso, se a calça é aquilo, eu não gosto daquela mensagem, eu não gosto daquele ministério, aquele pastor, concorrência de igreja, tudo. Acabou, meu. Acabou. Pode ajoelhar no chão, meter a cara no chão, chorar, sair no Facebook com expressões de adoração, de coisas, mas se não mudar esse coração nesse sentido, não é igreja, não é isso que Deus está preocupado. Amém? Não que isso esteja fora, adorar, se ajoelhar, chorar, não, faz parte, né? Mas o essencial não é esse. O essencial é sermos a identidade da igreja de Jesus Cristo, né? Então, veja, Paulo tinha muitos caminhos para fugir e reagir daquela situação. Ele poderia ter muitas percepções e dar muitos significados. Repita comigo: ter percepções e dar significados àquilo que aconteceu. Ele foi preso. Foi seguro, foi retido, foi... A primeira coisa que eu diria que durante muito tempo seria a primeira coisa que eu imaginaria: guerra espiritual. Foi o diabo. Foi o diabo, repreende o inimigo, faz jejum, oração, porque o diabo tem que ser destruído, porque foi o diabo que me botou na cadeia aqui. É verdade ou não é? É verdade ou não é, igreja? Primeira coisa que a gente pensa numa dessa é o diabo, porque vamos lá, ora, repreende o inimigo, Deus é maior, né? A primeira reação, Paulo não teve essa reação. Segunda, vou brigar com Deus, estou pregando o evangelho, estou aqui servindo, estou buscando a Deus, eu sou dizimista, né? Eu não estou traindo minha esposa, meu marido, eu estou tentando ser uma boa pessoa. E aí acontece esse negócio comigo, eu vou sair da igreja porque eu não quero mais saber de Deus. É verdade ou não é? Esse é um bom caminho? Traz algum resultado? Pergunta para o irmão do lado: isso funciona? Eu não vou pedir para levantar a mão quem já fez isso e saiu da igreja, mas isso funciona? Não, só um acha que não? Funciona ou não funciona? Não funciona. Não produz resultado nenhum. É outro caminho furado. A terceira seria de se sentir envergonhado, humilhado, desanimado, desistindo. Ele foi preso e vai lá para a cadeia e fica: olha só, onde é que eu estou, não sei o quê. Olhe por mim, gente, estou acabado aqui. Aí vai, o cara volta lá e fala: nossa, fulano está arrasado, ele está assim, fraquíssimo, vamos orar por ele, vamos. Era a terceira possibilidade de reação. A quarta, poderia culpar outras pessoas. Esse picareta aí que fez comigo, que enrolou, o cara me acusou de não sei o quê, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é disso, a culpa é... Voltamos ao assunto que falamos agora há pouco. Achar culpados não resolve problema nenhum. Amém? Você vai inventar punição, você vai destruir a moral da outra pessoa, né? Você vai se sentir melhor porque conseguiu jogar a culpa para ela, mas no fundo você tem também esse sentimento de culpa e fica... Culpa não resolve nada. Culpa não resolve nada. Arrependimento não é sentimento de culpa. Arrependimento é mudança. Amém? Para mudar você tem que entrar no processo. Para entrar no processo você tem que esquecer a culpa. Esquece a culpa e olha para o processo. Preste atenção nessa ilustração aqui. Ali está o meu futuro. Aqui está o meu passado. Aqui está o meu presente. A culpa se refere a assuntos da onde? Do passado. Então o meu foco vai estar em que lugar? Eu vou estar olhando para trás. Se eu olhar para trás e ficar focado em culpa, o que eu estou projetando para o meu futuro? Estou semeando alguma coisa para o futuro? Não. Você colhe aquilo que você semeia. Quando é que você vai projetar um futuro legal? Quando você estiver olhando para a frente. Amém?
Passado é aprendizagem, passado não é culpa. Passado é aprendizagem para a gente projetar um futuro melhor. Esse é o processo de mudança. Não existe mudança olhando para trás o tempo inteiro, achando culpa, achando responsáveis, chorando, se sentindo, eu não tenho jeito mesmo, eu não faço. Esquece esse negócio, olha para frente. E mude a declaração dos teus lábios. O caminho para estar bem são 3 coisas simples e complexas. Simples de entender, complexas de praticar. A matemática foi complexa para você no início? Quem gosta de matemática aqui, de números? Foi difícil para você no início? Sim ou não? Pode falar. Foi. Parecia tão complexo. Depois que você começou a praticar e entender, ela para você é o que hoje? É fácil, é simples. Tá claro? A prática é complexa, mas quando você começa a viver um pouco mais disso, ela se torna mais simples. Ela assusta no início, mas é simples. Veja, dar um significado positivo para cada circunstância aparentemente negativa, ou absolutamente, eu devia ter tirado esse aparentemente aí. Dar um significado positivo. O que é dar um significado positivo? Tem alguém aqui que detesta barata? Tem pavor de barata? Se a barata aparece, você pula. Tem um macho com esse problema aqui? Nessa hora o macho não levanta a mão, mas na hora que aparece a barata ele levanta a mão. Socorro, não sei o quê, né? Faz aquele escândalo todo. Barata morde? Não. A barata tem uma picada que fere, que um veneno mortal? Não. A barata pode bater em você? Não. Por que o medo da barata? Poucas baratas voam. Mas o pessoal não corre de barata que voa, ele corre de qualquer barata. Apareceu a barata rasteira ali, nossa, ele é um disco voador. Vai voar. Não voa nada. Veja, alguma experiência a pessoa teve negativa com barata, ou simplesmente foi criado num ambiente onde a tia, a mãe e tal, viu uma barata, barata! Sai todo mundo correndo e tal. E a criança aprendeu o quê? Que a barata é legal? Sim ou não? Não, ela está aprendendo que a barata é perigosa. A barata é um bicho horrível, um monstro. Tem barata, sai correndo a barata. Ou veio aquele priminho, gente boa, legal pra caramba, que um segurou você pelas costas e o priminho pegou uma barata e ficou esfregando assim na tua cara, né? Passou na tua boca. E aí você criou aquele trauma de barata. Então tem barata, te remete ao que você sentiu naquele dia. Para outros tem uma barata. João é um barata killer, né? Ele ficou feliz lá. Nunca vi o João tão feliz. É que o local é melhor não completar a frase. O momento não era para estar feliz, mas no sentido assim de piada, né? Porque ele matou umas... Quantos baratas você matou? Mais de 100. Ah, só isso? Você está diminuindo a contagem. Ele saiu matando um monte de barata. Ele sentiu barata, não é problema para ele, né? Ele se sente poderoso quando vê barata. Eu sou maior do que a barata. Por que alguma situação produz resultados tão negativos para um e tão indiferentes para outro? A pessoa que foi sequestrada numa determinada rua, ou foi assaltada ali, quando ela volta naquela rua, o que ela sente? Medo. Mesmo muitos anos depois, dá um friozinho na barriga. Por quê? Porque ela tem aquela experiência que faz ele ver aquela rua e associar com violência, com roubo, com risco de vida. Só que naquela mesma rua foi onde o casal deu o primeiro beijo. O casal está apaixonado até hoje.
Então, quando aquele casal passa naquela rua, o que eles sentem naquela rua? Medo? Hã? Sentem. Se sentem bem. Foi aqui que a gente começou a namorar. Eu falei que o casal ainda está apaixonado, né? Eles não terminaram o casamento, não estão brigados, não tem nada. Eles se sentem bem. Então, a mesma coisa pode ter para mim um sentido maravilhoso e para você um significado péssimo. Tudo depende do significado que você dá àquilo que você está vendo, àquilo que você está vivendo. Para aquela pessoa, barata é um exemplo ruim, mas a barata tem um significado horrível. Mas você pode transformar o significado horrível da barata numa indiferença. Tem barata, chato, né? Bicho sujo. Mas você não acha mais ela um monstro. É o significado que você dá, é o que vai gerar um estar bem, ou estar apavorado, ou estar mal. Abra tua mente agora, em nome de Jesus. Porque a transformação vem pela renovação da mente. Tua mente tem que ser renovada agora. Veja, o que muda a minha vida, para que eu possa me sentir bem, é quando eu dou significados melhores às coisas aparentemente ruins que estão acontecendo na minha vida. Dar significados, repita comigo. Eu preciso aprender a dar significados. Amém? Isso é uma arte, é uma vivência. E a gente vai mostrar um pouco aqui na palavra. O que é dar significado? O que Paulo fez? Algo que para outros poderiam servir de um ataque do diabo, uma humilhação, ou como alguns criticaram, dizendo que ele não era tudo aquilo, que estava lá, tá vendo? Se meteu com o inimigo, está preso agora, está não sei o quê, quer pregar o evangelho e não tem essa autoridade toda, olha o que aconteceu com ele, né? Não foi esse o significado que Paulo deu. Qual foi o significado de Paulo? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, eu quero tornar vocês cientes, porque vocês não têm a ciência disso. Eu vou dar-lhes ciência de algo que vocês não estão vendo, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então o que muitos achavam que calar a boca de Paulo, agora a igreja vai para o beleléu, né? Ele não está mais pregando, o Evangelho vai perder a força, a maioria dos outros apóstolos já estão mortos, como é que vai ser, como é que vai ficar? Ai meu Deus, e Paulo vai e fala: eu queria cientificar-vos, tornar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram, antes de tudo, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então todo mundo via outra coisa. Tá claro? Todo mundo viu barata quando Paulo foi preso. E Paulo viu o quê? Ele viu uma picanha gostosa. Ele falou: tudo que me aconteceu está contribuindo para o crescimento do Evangelho. Você acha que Paulo estava mentindo? Sim ou não? Não. Ele estava falando o que tudo aquilo estava significando para ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou aprofundar esse assunto, mas é preciso que você comece a entender esse passo a passo. Mudou o significado. Ele pode ter num primeiro momento ficado confuso, depois ele começou a perceber e falou: não, tudo isso aconteceu para o Evangelho crescer mais, para o Evangelho progredir. Esse é o significado que Paulo deu para essa experiência. Alguém te traiu, parece a pior coisa do mundo, mas talvez você tenha que aprender a dar novos significados para essa experiência negativa que você teve. Isso vai mudar o teu homem interior. Eu perdi muito dinheiro, coisa terrível, demorei tanto para ganhar, mas estou perdendo, não sei o que, né? Mas talvez você possa dar novos significados para este momento de vida e perceber que há vantagens ou coisas boas que aconteceram durante esse processo. Paulo estava curtindo estar na cadeia? Provavelmente não. Mas Paulo estava mal na prisão?
Sim ou não? Não. Por que ele estava contente? Ou com boa autonomia dentro da prisão? Presta atenção no segundo. Não perde não, gente. Esquece celular agora, conta para pagar. Esquece, foca aqui. Foca comigo. Por que Paulo estava contente? Porque o significado de estar preso naquele momento, naquela situação toda, para ele não era de perda, era um significado de tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Qual era o objetivo maior de Paulo? Era casar? Era comprar uma casa própria? Qual era o objetivo maior de Paulo? Pregar o Evangelho e ver o Evangelho crescer. Então, se ele foi preso e o Evangelho estava crescendo, por que ele estaria triste? O Evangelho está crescendo. Você está percebendo isso? Eu vou evoluir. Você pode estar começando a pensar, não, mas eu não posso criar uma mentira. Não, esquece esse negócio de mentira, cara. Não tem questão de mentira e verdade. É como você enxerga com bons olhos. Mas e se não for isso daí? Se não for, por que não é isso daí? Enxergue com bons olhos. Mas onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem. Todas quer dizer o quê? Todas. Experiências boas, experiências ruins, experiências mais ou menos. Todas as coisas cooperam para... Bota a mão no peito assim. Tudo que me acontece coopera para o meu bem. Fala para a pessoa do lado, para o meu bem. Diga a ela, aleluia, tudo para o meu bem. A segunda coisa é perceber um propósito em cada tempo atribulado. Por que está acontecendo isso? Não para encontrar culpas. Perceba a diferença. Olhando para trás e perguntando, por que aconteceu isso? Não. Paulo olha para frente e faz uma pergunta. Por que está acontecendo? Está acontecendo quer dizer que a coisa está em processo. Mas o que os olhos deles estão buscando? Culpados? Responsabilidades? Não. Paulo está querendo enxergar o quê? Quais são as coisas boas que estão acontecendo por conta disso tudo? Paulo está em busca de propósitos. Repita comigo. Eu preciso perceber propósitos em cada experiência. Propósitos. Olha, voltando aqui à história, à passagem, né? Primeiro, as minhas cadeias em Cristo, ele estava preso, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava preso e as polícias todas, né? O exército romano estava se convertendo. A guarda pretoriana, aquela que tomava conta do... Como é que chama? Nossa, me escapou o nome. Então, a conta do quartel-general lá de Roma, né? Foi onde ele foi preso, né? Toda esta guarda estava ouvindo o Evangelho através de quem? De Paulo. E estavam se convertendo. Então, Paulo, no meio de uma situação aparentemente terrível, ele percebe um propósito. Eu estou aqui, não é por acaso. Há um propósito para a minha presença aqui. Qual é o propósito? Evangelizar e salvar a guarda pretoriana e todos os demais. Está percebendo isso? Numa situação aparentemente terrível, ele enxergou um propósito. Ele deu um outro significado. Eu não estou aqui para o Evangelho cair, eu estou aqui para o Evangelho crescer. Esse foi o significado que ele deu. Agora ele está vendo o propósito. Qual era o propósito de eu estar aqui? O propósito é de evangelizar a guarda pretoriana. Esse povo está se convertendo mesmo. Estão acontecendo coisas tremendas aqui. E além disso ele falou, e a maioria dos irmãos, repita comigo, a maioria. Mais uma vez, a maioria. O que aconteceu com a maioria? Estimulados no Senhor por minhas algemas,
ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O diabo pensa que ele prendeu Paulo e ia atrapalhar o evangelho. Só que quando Paulo foi para a cadeia, Paulo falou, as notícias que chegaram para ele foram, quando eu fui preso aqui, tem uns 300 Paulinhos soltos aí agora, perturbando o inferno e trazendo o reino de Deus. Amém? Isso chama o quê? Perceber propósitos. Você está no meio de uma luta, comece a pensar nas suas piores coisas que estão acontecendo na tua vida hoje. E comece a enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Comece a perceber. Comece a perceber. Um dia eu fui falar com um casal. A mulher estava com estado terminal. E o marido desabafou para fora um monte de coisas. E chorando muito, família toda fragilizada. Mas sabe o que aconteceu ali? Ele e a mulher se perdoaram. Pais e filhos se acertaram, voltaram a ter comunhão. Tem pai que não estava falando com a filha. O irmão dele veio de longe. Os dois se abraçaram, se perdoaram. Quando a pessoa morre, o corpo morre, mas a alma vai para Deus. E o espírito vai para Deus, vai para o terceiro céu. Mas a obra que foi feita na vida deles ali de reconciliação, essa ninguém vai roubar. Amém? Propósitos, perceba propósitos nas tuas piores situações de vida. Dê novos significados àquilo que você está vivendo, que parece terrível para você. Dê um novo significado. Ah, mas e se o meu significado for irreal? Esquece esse negócio de real e real, mas não é a verdade, é a verdade. Qual é a verdade? E para quem é essa verdade? A respeito da prisão de Paulo. Para alguns a verdade era que Paulo estava mal mesmo, que estava não sei o quê. Mas qual era a verdade para Paulo? Quem criou a verdade de Paulo no coração dele? Deus. Deus age em todos que estão presos, em todos que estão. Mas veja, existe atos do homem que tem que ser feitos. Quem é que transforma você? A palavra transforma, mas o que? A renovação de mente. Mas quem é que provoca a tua transformação na renovação de mente? É com a palavra, é com a ação do Espírito. Mas quem é que recebe a ordem de ser transformado? Como é que é o texto? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma ordem para você. Seja transformado pela renovação da tua mente. Transforme-se. Mas como é que eu renovo a mente? É claro que é com a palavra. Só que eu estou te trazendo coisas da palavra que talvez sejam mistérios que você nunca tinha entendido. Mas hoje você está entendendo. Você está no meio da crise. Dê um significado diferente. Amém? Dê um significado bom àquele momento que você está vivendo. Encontre o significado. Não estou achando nenhum. Cria. Pastor, se não for verdade. Qual é a verdade absoluta sobre a tua vida? Que todas as coisas cooperam para o teu bem. Então crie uma verdade que tem a ver com a palavra de Deus, que diz que isso está sendo bom para mim. Por pior que pareça. E eu te peço para começar a se lembrar e a visitar coisas que aconteceram no ano passado, que você ainda não absorveu totalmente hoje. E que aquilo ainda te machuca, te incomoda. Crie uma nova realidade. Amém? Crie, dê significados melhores àquilo que aconteceu. Mas só foi coisa ruim. Não, tem coisa boa ali. Tem um texto da palavra, que eu acho que eu coloquei aqui. Esse aqui é um deles, né? Sabemos que todas as coisas... Pergunta para o irmão, você sabia disso? Pergunta aí para ele, você sabia disso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ache os propósitos, perceba os propósitos no meio daquela situação, né? Mas tem uma outra palavra, uma outra passagem
reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você encontra o fulano que era cabeludo, atlético, jogava bola contigo, ou surfava, fazia qualquer coisa. Você encontra ele 20 anos depois. Ele está gordo, careca, com cabelo branco. E ele aparece diante de você e fala: ô Renatão! E você olha assim, engraçado, tem uma vaga lembrança dessa pessoa, mas quem é? E você não reconhece, fica às vezes sem graça. Já aconteceu muitas vezes comigo. Você fica sem graça assim. E a pessoa fala: você não me reconheceu, né? Você não diz que sim nem que não, né? E fica lá tentando recuperar sua memória para ver quem era, né? Quem era essa pessoa. Mas ela mudou muito. Mas é ela que está ali? É ela ou não é? É. Mas você não reconheceu. Sabe o que esse texto nos revela aqui? Que Deus está em todas as áreas da tua vida. E para as coisas começarem a acontecer, sabe o que você precisa fazer? Reconhecer. Reconhece-o. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Reconhece. Ele está nessa área, Ele está nessa crise, Ele está naquela escassez, Ele está naquela fartura, Ele está naquela... O Senhor está em todas as áreas. Reconhece. Até que horas eu tenho, hein? 10? Eu vou precisar ministrar um pouquinho para você sair daqui com isso no coração. Perceber um propósito em cada tempo atribulado. Ok? Falamos sobre isso. Então a primeira, dar significados positivos para cada circunstância negativa que aparece. Perceber um ou mais propósitos em cada tribulação, em cada situação de vida. Perceba. Isso está acontecendo, é tão ruim, aquela mulher morreu, mas tem isso daqui de bom, e aquilo ali de bom, e aquilo ali de bom, porque Deus está reconstruindo algo novo, algo melhor, algo mais satisfatório. Amém? A terceira coisa e última é boas crenças, estar bem ancorado nelas, né? Boas crenças. Paulo tinha boas crenças também. Cadê a passagem? É a sequência da passagem. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Isso daqui era uma crença. Paulo não está repetindo nenhum versículo bíblico, ele está criando um. E com esse versículo, ele está dizendo qual era a crença dele. O que Paulo cria que ia acontecer? A crença de Paulo era que ele não ia ser envergonhado. A crença de Paulo era que ele ia ser liberto pela provisão do Espírito de Deus e pelas orações que estavam sendo feitas por ele. Essa era a crença dele. E era nisso que ele estava ancorado. O que é ancorado? Ah, estou aqui preso, o momento está ruim, não sei o que vai acontecer. Ele jogou uma âncora em quê? Eu não serei envergonhado. Tem gente orando por mim, o Espírito Santo está aqui o tempo inteiro, está dentro de mim, a provisão dele, e essas súplicas vão me trazer libertação, e eu vou sair dessa cadeia aqui, porque não é aqui que eu vou terminar. E não foi naquela. Então veja, é uma crença. Antes da ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Crenças boas. E olha como é que crenças boas trabalham junto com bons significados. O que a morte representava para Paulo? Qual era o significado que ele deu para a morte? A morte é lucro. Todo mundo quer lucro. Quer ganhar dinheiro, quer ter lucro. E Paulo solta essa frase: a morte significa coisas ruins para você, a morte para mim é lucro. Aleluia. Você entende o que eu estou falando? O significado que Paulo deu para a morte. A morte para mim é lucro. Vou estar logo com Cristo. Repita comigo: a morte para mim é lucro. É um significado totalmente positivo que ele deu para a pior coisa
que aparentemente pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher. Morreu. Fulano morreu, que triste. Triste? Para mim é lucro. Como é que um cara desse fica triste? Você está entendendo o que eu estou falando? Em tudo você percebe a mão de Deus e coisas positivas, aspectos positivos. Em tudo você dá um significado que vale a pena dar. Amém? Um significado de quem sabe que todas as coisas cooperam para o bem, para o teu bem, segundo o propósito de Deus para a tua vida. E depois que você dá um novo significado, você começa a perceber coisas, né? Então Paulo tinha essas crenças aqui, ele estava muito ancorado nelas. O que é ancorado nela? Ah, falaram isso, não sei o que tal. Isso não me afeta, eu estou ancorado nisso aqui, meu irmão. Isso não vai me tirar da minha posição. Amém? Ancoragens, né? Paulo estava ancorado em convicções e em promessas. Vou mandar mais um pouquinho aqui. Paulo disse não para a frase o inimigo me destruiu. Paulo disse não para mágoas contra os seus acusadores, né? A igreja costuma ser crítica, cheia de pedras e pronta. Foi algum tempo atrás, o pastor Daniel soltou essa frase, né, numa mensagem aí, de algum local, não me lembro de onde, que falaram muito, repetiram isso daí, que a igreja é a única instituição que larga os seus generais feridos em campo de batalha. Isto precisa mudar, pois o fogo amigo tem sido uma poderosa arma do inimigo. Isso aqui é só um parêntese, não é o foco da mensagem, mas é importante que a gente não tenha essa atitude. Paulo disse não para mágoas contra os seus acusadores. Não ficou magoado, pelo contrário. Olha o propósito aqui. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, eles por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pegam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa? Será que você pode guardar essas palavras para a tua vida? Ah, veio notícia ruim, vem coisa ruim. Todavia que importa? Paulo falou que importa, né? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro, me regozijo. Sempre me regozijarei. Até para as coisas ruins, ele via algo bom. Comece a ver algo bom nas coisas piores da sua vida. Comece a dar novos significados a essa experiência. Porque veja, como é que se aprende a viver contente? É com experiências. E como é que se lida com a experiência? Isso que eu falei do processo. A gente tem que saber como lidar para crescer com a experiência. Como é que eu lido com a experiência? As 3 coisas, repete aí. A primeira, dar significados positivos a experiências negativas. A segunda, perceber propósitos. O que Paulo fez aqui? Se tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele viu 2 propósitos: salvar aquele povo lá, e os irmãos cresceram com a saída dele. Propósitos. Como é que eu lido com experiências negativas? Dou significados positivos a essa experiência. A segunda parte, como é que eu lido com experiências negativas? Percebo propósitos em estar vivendo aquilo. Deus está reunindo aquela família que estava toda diluída. A mulher estava morrendo, é horrível a situação, mas Deus estava reintegrando uma família, reconciliando pais e filhos. Entende o que eu estou falando? Propósitos, é assim que se lida. Esse é o processo de mudança. Dar significados bons a coisas aparentemente ruins. Perceber propósitos em meio a situações que parecem terrivelmente destruidoras. Mas você está vendo coisas boas ali, né? E dar propósito. E qual é a terceira? Boas crenças. Cuidado com o que fala.
Tudo que você fala, você também escuta. E você pode estar falando uma grande besteira e você começa a acreditar naquilo. Tudo que você fala, o diabo também ouve e te estimula a seguir naquela linha. Tudo que eu temo me sobrevém. A pessoa está com medo daquilo e fica falando que aquilo vai em cima de você. Eu vou usar um exemplo meio bobo, mas Rebeca, se entrar uma abelha aqui nesse lugar, quem que ela vai para cima? Eu tenho alergia à abelha, pavor de abelha. A abelha vai atrás de quem? E vai atrás dela. Cuidado com o que você fala. Mude as tuas crenças. Tenha crenças boas. Vigie os teus lábios. Amém? Vigie os teus lábios. Ah, aconteceu uma coisa. Ah, já vem de novo essa coisa horrível, que não sei o que, tá. Essa semana foi punk aqui. Eu acordei de manhã cedo com a garagem aqui alagada. Já me acordaram de madrugada. Daí fui dormir 2 horas da manhã. 5:30 da manhã liga a Vanessa aqui, porque não estava entrando. Disparou o alarme lá em cima, ela não conseguia entrar. Eu falei, não, usa minha senha e tal. Aí já abri a tela, fiquei vendo se tinha água na garagem de novo, como é que tinha ficado e tal. E um monte de outras coisas. Mas aconteceram coisas boas também. Só que no final da história, está tudo em ordem. Só que tem uma diferença. Nós estaremos mais preparados para qualquer outra chuva do que antes. Nós temos muito mais informação de como lidar com isso do que antes. Nós temos contatos que nós não tínhamos para resolver emergências desse tipo do que nós tínhamos antes. Um monte de coisas positivas e favoráveis que mudam um pouco dessa história, tá? Então ver as coisas boas no meio de um monte de coisas ruins. Eu vou pular aqui rapidamente, que eu quero orar com vocês antes de encerrar aqui. Isso daqui eu já falei. Vou falar rapidamente sobre José. José do Egito. Conhece o José do Egito? Quem conhece o José do Egito? Um dos 12 filhos. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó gerou 12 filhos, esses 12 são os líderes das 12 tribos de Israel. Essa família abençoada, extremamente perversa e cruel, estava aprontando 1001, esses 12 irmãos aí, aprontaram 1001, e a pior delas, ou dentre as piores, foi vender o irmão deles como escravo. Esse irmão era José. Eles queriam matar o irmão. Aí um irmão menos pior falou, não mata não, é nosso sangue e tal, vende para um escravo. Pelo menos preservou a vida dele, né? 2 irmãos defenderam assim, daquele jeito, né? E essa situação aconteceu. Ele ficou 15 anos. Diz-se que ele deve ter ido para lá com cerca de 15 anos de idade. Deve ter acontecido isso. Ele ficou cerca de 15 anos vivendo como escravo. Foi preso, depois preso de novo. Esse homem não se desviou. Esse homem teve várias coisas extremamente positivas na vida dele. Esse homem dentro da cadeia, vivendo como escravo, ele teve uma vida melhor do que os irmãos, livres. E aí Deus dá uma visão para ele, quer dizer, dá uma visão para Nabucodonosor, ele vai lá e interpreta. Nabucodonosor, né? Estou misturando os imperadores. Ele interpreta. Que Nabucodonosor? É como é que era o nome do rei do Egito, do faraó? Astaxerxes I, Xerxes, né? Então, o que houve com ele? Ele tem um sonho e eles chamam, né? José, ele tem uma visão, José vai lá, interpreta, né?
interpreta aquela visão, e as coisas vão evoluindo até o momento que ele chega a ser o primeiro ministro do Egito. Ele era o cabeça. Ele diz num texto que Deus colocou ele por pai do faraó. Como se fosse um pai. O faraó era mais novo, ele era como se fosse um pai do faraó. E aí vem uma seca, né? 7 anos de escassez. Primeiros 7 anos de alta produtividade. O Egito guardou dinheiro, guardou provisões, se organizou para aquele período de escassez. O mundo inteiro não fez isso, todas as regiões vizinhas. E veio uma fome sobre toda a terra. E aí o bicho pegou, a coisa ficou feia. E José, o que acontece com ele? Ele tem uma situação de crescimento no meio da crise. Como é que um cara que foi vendido com 15 anos como escravo, 15 anos depois, é o primeiro ministro do Egito, que era a nação mais poderosa do mundo naquele tempo? Coisas maravilhosas aconteceram. E aí ele encontra os irmãos. Qual é a verdade? Qual é a realidade? Numa primeira vista, a realidade é o quê? Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Então primeiro ele fala qual é a verdade. Vocês me venderam para o Egito. Essa é a verdade. Essa é a realidade primeira de toda essa situação. Mas José tinha uma outra história para contar da vida dele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. O que ele está dizendo aqui? Culpa não adianta nada. Não se sintam culpados. Não se irritem contra vocês mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Como é que chama isso daqui? Uma situação terrível. E José deu um novo significado para a história dele. Quem é que vendeu eles para o Egito? Os irmãos. Mas qual foi a percepção, qual foi a visão, o olhar e o significado que José deu para tudo isso? Não foram vocês que me enviaram. Deus me enviou adiante de vós, aleluia. Você entende o que eu estou dizendo? Significado. Ah, mas é mentira isso, o irmão dele. Não, os irmãos dele realmente foram usados lá, fizeram aquela balbúrdia toda, é picareta mesmo, tal. Mas José não ficou preso àquele significado. Qual seria a tua atitude numa situação dessa? Eu fico me pensando, eu ia ficar revoltado, família sem vergonha, só tem desgraçado ali, e que não sei o quê. Quando aparecem os 12 lá, quer dizer, os 11, lá mata tudo. Não mata rápido não, pendura aí nas árvores, estica o corpo deles, depois espreme, bota num lugar frio, depois bota num lugar quente, tira comida. Quando eles ficarem com sede, dá vinagre, né? Faz um sofrimento legal com eles e tudo. Por que ele não estava cheio desse espírito? Porque ele deu um novo significado. Quando você dá novos significados à tua vida, as mágoas perdem o seu sentido. Amém? Dê significados que roubem o sentido da mágoa. Que roubem o sentido da mágoa. Ah, a pessoa me fez isso, fez aquilo. Ah, eu também feri ele. Perceba uma coisa, a mágoa é um do maior ladrão de bem-estar que você pode ter na tua vida. Quem vive com mágoa não vive bem, não será contente. Ou melhor, não está contente, pode ser. Eu jogo fora tudo quanto é mágoa. Sabe por quê, querido? Porque eu me amo, eu gosto de mim. Tem gente que só vê os dois principais ou fundamentais mandamentos, o amor ao próximo e o amor a Deus. Mas ele fala de um terceiro amor. Ame ao próximo como a ti
mesmo. Se você não se ama, você não pode amar o próximo. Se você se ama, você não vai manter mágoa contra o próximo. Amém? Não adianta você criar novos significados e coisa e tal, mas ficar magoado com um monte de gente. Você não vai ser feliz, você não vai viver bem. E você vai trazer peso sobre as pessoas à tua volta. Ame-se o suficiente para não aceitar mágoas no teu coração. José deu um outro significado. Depois ele fala aqui embaixo: assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Aqui nessas duas frases ele fala de, aqui é significado, e o outro foi, o que tem além do significado? Gente, leva isso para sua casa, para a tua vida. Quais são as duas primeiras armas que eu tenho que usar no processo? A primeira é dar significados bons em situações ruins. A segunda é propósito. Fala para o irmão do lado: propósito, meu irmão. Pelo amor de Deus, propósito. Fala para o irmão do lado: propósito. Encontre propósito. O que quer dizer propósito? Por que eu estou aqui? Deus tinha um propósito em você viver essa situação. Vai amadurecer. Vai reconhecer teus erros. Vai crescer. Vai te preparar para situações que lá na frente você vai ter que vencer e não vai cair. Então você está aprendendo com coisas pequenas, porque coisas grandes você vai superar lá na frente. Amém? Propósitos. Isso te faz viver bem no meio de situações ruins. E ele viu o propósito. Há um propósito em vocês me venderem como escravo. Há um propósito em eu ter ficado 15 anos aqui como escravo, preso. Sofri algumas coisas. Há propósito. E qual é o propósito? Para a conservação da vida. Ia haver crise, 7 anos de crise, mas antes teria 7 anos de bonança. E ele orientou, e a situação do Egito salvou toda aquela região, os países em volta do Egito e todo o Egito. Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a tua casa, como governador em toda a terra do Egito. Ele conservou a vida da família, preservou a vida por um grande livramento. Há propósito de Deus em cada situação. Dê significados positivos e perceba os propósitos. Para que eu estou vivendo isso? Eu vou tirar o porquê da história, porque o porquê confunde às vezes. Para que eu estou vivendo isso? Eu estou vivendo isso, muitas vezes, por que eu estou vivendo isso? É olhando para trás. Para que eu estou vivendo isso? Eu estou olhando para frente. Para quê? Para aproveitamento, para alguma coisa boa vem. Nosso Deus trabalha a nosso favor. Até quando a Bíblia fala de disciplina, ela diz assim: porque Deus disciplina ao filho que ama. E ainda diz depois outra coisa melhor, ainda melhor. Porque sobre o amor ele fala várias vezes. Ele disciplina para aproveitamento. Ele disciplina para te fazer mais forte, melhor, porque vai te usar em outras coisas maiores. Amém? Até quando há disciplina, há amor e há propósito. Disciplina tem propósito, não é castigo. Disciplina tem propósito. Disciplina não é punição de trás. Disciplina é cura para frente. Amém? Guarda essa frase: disciplina não é punição do passado. Disciplina é cura e amadurecimento para o futuro. É para aproveitamento que ele nos disciplina. E acontece toda essa história na vida de Jó, na vida de José. Jó fica para um outro dia. Eu queria, desculpa o horário, mas eu queria rapidamente ministrar com vocês. Pode ser? Ministrar com vocês. Vou te convidar a fechar um pouquinho os olhos. Se quiser ficar em pé, fica em pé. Se estiver com muito sono e fechar os olhos, vai dormir, fica em pé. Mas a primeira coisa, esqueça que você está aqui. Se concentre num primeiro momento só na minha voz. O que eu vou estar ministrando para você. Nós não vamos ficar muito tempo. Nós vamos ficar um pouco. O suficiente para Deus mexer em coisas. Eu sei que enquanto essa pregação rolou,
seus pensamentos se voltaram para situações difíceis que vocês estão vivendo. Situações, às vezes, que até já acabaram, mas ficaram pedaços dela dentro de você. E você ainda não absorveu. Um gosto amargo na boca. Uma garganta arriscada. Eu queria te levar para essas situações agora. Porque eu sei que além dos seus pensamentos terem transitado por elas, o Espírito Santo também te impulsionou nessa direção. O Espírito Santo te impulsionou. Olha para o teu homem interior. Sai da superficialidade agora. Não abra os olhos. Vai para o teu homem interior. Junto com esta situação ou estas. Eu quero te convidar a perceber coisas boas. Perceba coisas boas que você tirou das piores situações. Perceba coisas boas. Perceba. Perceba em nome de Jesus. E na medida que você for percebendo, declare com a tua boca: isso foi ou foram coisas boas no meio daquela situação aparentemente terrível. Não tenha medo de transitar de novo naqueles momentos que te marcaram, que estão ainda doendo dentro de você, te deixam ansioso, preocupado. Sabe por quê? Porque nessa noite você não vai mais ficar ansioso e preocupado quando se lembrar disso. Olhe com olhos bons agora para essa situação e dê um novo significado a esta situação, esse momento da sua vida. Da mesma forma que Josué olhou para tudo aquilo e viu apenas: quem me enviou foi Deus, não foram vocês que me fizeram mal, foram meus, por isso eu perdoo vocês, está liberado. Mas quem me enviou foi Deus, que Ele tinha um propósito maior para a minha vida. Talvez você seja uma pessoa que já sofreu muito com a família, teve muitas decepções nos lares. E talvez assim como José teve tantas decepções com os irmãos, os pais das 12 tribos de Israel, o que José percebeu é que no meio daquela família torta, Deus escolheu ele para restaurar e abrir novos caminhos na vida daquela família. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque talvez, ou possivelmente, ou muito provavelmente, Deus está levantando você para mudar a história torta da tua família, para trazer libertação, para trazer crescimento. Enxergue isso em nome de Jesus. Deus está levantando a tua vida para curar a tua casa, para curar a tua família, para restaurar uma história que conheceu muitas destruições, mas que você pode ser um instrumento de Deus para a reconstrução de coisas melhores. E talvez nesse momento você já esteja preparado, pronto, para dar um novo significado a essas situações que você está vivendo. Um novo significado. Eu queria te convidar nessa hora a dar um nome para essa situação ruim. Dê um nome, não que te transmita as coisas negativas dela, mas dê um nome que te faça lembrar e te remeta às coisas boas, a um significado profundo
espiritual verdadeiro do bem que isso está te fazendo, porque isto coopera para o teu bem. Ainda de olhos fechados, coloque a mão no coração e diga: esta crise, esta tribulação, este ou aquele momento difícil que eu passei, eu estou passando, foi, é e será exclusivamente para o meu bem. Repita: foi para o meu bem, foi para o meu crescimento, foi para a minha preparação, não foi para me destruir, foi para me fortalecer, não foi para me derrubar, foi para me levantar, não foi para me deixar mais fraco, foi para me fazer mais forte, não foi para destruir minhas emoções, foi para curar e trazer os melhores sentimentos à minha alma. Dê novo significado, dando um nome para essa crise, um nome de vitória. Como José poderia ter dado aqui um nome para os 15 anos de sofrimento, José poderia simplesmente dizer e chamar de faculdade da vitória. Aleluia. Amém? Faculdade da vitória. Ele foi formado como primeiro-ministro ali naqueles 15 anos. O ato da venda talvez tenha sido para ele um significado de libertação. Será que José seria aquele homem aos 30 anos se ele tivesse continuado naquela casa com o pai e com os irmãos vivendo? Será que ele seria o mesmo homem? Eu quero te dizer, com certeza não. E talvez você tenha sofrido coisas na tua família, na tua casa, mas hoje você olha para você, e eu queria que você olhasse para trás e dissesse: se você não tivesse passado essa experiência, você seria este homem, esta mulher que você é hoje? Provavelmente não. Dê um novo significado. Talvez você já tenha perdido alguém na família, na vida, perdido pessoas que se foram recolhidas. Talvez você deva dar um novo nome para essa experiência. Amém? Mudanças de cenário podem nos levar a coisas muito maiores. Perceba os propósitos. Comece a enumerar propósitos nas tuas piores situações. Para quê? Como Paulo viu um propósito. Olha, depois que eu fui preso, todos começaram a pregar com mais assombro, aleluia. Depois que eu fui preso, a guarda pretoriana e todos os demais aqui, que ninguém conseguia chegar neles, eu estou chegando em todos eles, e o Evangelho está alcançando essas vidas. Perceba propósitos, porque há propósitos em cada situação na tua vida, cada tribulação, cada momento difícil, há um propósito maior e melhor. Deus está te levantando, Deus está te curando, Deus está te preparando, segundo o propósito e o chamado dele para a tua vida. Agora eu queria convidar todos a ficarem de pé e a fazermos um ato espiritual de todos os momentos difíceis que você se lembrou que você ainda precisava de tratamento, de cura. Eu quero te convidar nessa hora. Nós vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, agradecendo pelo significado verdadeiro e o propósito verdadeiro de tudo isso que te aconteceu. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Do fundo do teu coração, do fundo da tua alma, dê uma salva de palmas ao Senhor, para valer, e diga: obrigado, Deus, glórias ao teu nome, porque o Senhor vê o que eu não vejo, o Senhor viu o que eu não vi, o Senhor curou e tratou de uma forma que eu jamais imaginei que pudesse fazer na minha vida.
e nada que acontece comigo é para me destruir. Nenhuma disciplina é castigo, toda disciplina é cura e crescimento para o futuro. Aleluia, aleluia. Pai, eu te louvo por essa noite. Peço a bênção sobre a vida dos teus filhos, de cada um de nós, Pai. Que haja crescimento espiritual, que haja saúde espiritual, que haja, Senhor, mover e crescer do teu agir em nós e na vida de cada um de nós. Cura os nossos lares, restaura as famílias, restaura vidas espirituais, Pai, que estejam amortecidas, sonolentas, macambuzas, Senhor, que sejam erguidas em nome de Jesus, Pai. Que o teu agir em nosso meio seja tremendo, como tem sido, Pai. Eu louvo o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Amém?